Olá, pessoal. Eu me chamo Natália e essa é Lavínia e nós vamos falar sobre vínculos do indivíduo com o trabalho e com a organização. Pode passar. Bom, nós aprendemos que, como indivíduos, nós somos distintos e cada um possui aquela maletinha com as nossas próprias experiências, percepções e aquilo que nós fomos construindo ao longo da nossa vida. Isso vai interferir, por exemplo, nas distintas formas que os vínculos se formam. Nós formamos vínculos com pessoas, grupos, instituições e também organizações. E esses vínculos são diferentes de pessoa para pessoa. Pode passar. Bom, nós temos 3 disciplinas que vão estudar esses vínculos, que é a psicologia, sociologia e filosofia. Na minha parte, eu vou dar um foco maior na sociologia e filosofia, e vou falar sobre envolvimento com o trabalho, satisfação no trabalho, percepção de suporte, percepção de reciprocidade organizacional e percepção de justiça. Pode passar. Bom, vínculos com o trabalho. Então, a gente sabe que formamos vínculos de formas distintas, pois somos pessoas distintas, com experiências diferentes. Mas como esses vínculos se formam e por que é importante aprender sobre eles? Os vínculos com o trabalho, eles vão determinar resultados organizacionais, ou seja, resultados para a empresa. E esses resultados são produtividade, desempenho, absenteísmo e rotatividade. E esses resultados, eles são estratégicos para as organizações porque eles ditam lucro e a economia da empresa. Funcionários mais envolvidos, com maior vínculo com o trabalho, satisfeitos, por exemplo, eles vão ter uma produtividade maior, um desempenho maior, baixo absenteísmo e baixa rotatividade. Então, por exemplo, nas décadas de 60 e 70, começaram a ter estudos sobre vínculos com o trabalho, onde eles buscavam entender os fatores que eram capazes de influenciar nesses resultados organizacionais. Pode passar. Um desses fatores que vai impactar no resultado organizacional é a satisfação com o trabalho. De acordo com Locke, a satisfação com o trabalho é um estado emocional positivo ou de prazer resultante de um trabalho ou de experiências de trabalho. A gente entendeu que para a organização é importante que o funcionário seja satisfeito porque é estratégico economicamente falando. Funcionários envolvidos são funcionários que dão lucro. Para o indivíduo, entretanto, a satisfação com o trabalho vai além. É importante para a nossa própria saúde. Então, experiências pessoais nesse meio organizacional, elas irradiam para a vida social do indivíduo, geram impacto na relação entre trabalho e a vida familiar, relação entre vínculos afetivos pessoais, e também é um forte indicador da saúde mental do indivíduo. De acordo com Siqueira e Amaral, a satisfação no trabalho ele tem correlato com o bem-estar no geral, como eu falei, estado de ânimo, otimismo e autoestima. Então, pessoas que são satisfeitas no trabalho, elas levam uma vida melhor fora dele. São pessoas mais ativas, que têm uma vida familiar melhor e por aí vai. Então, quando são feitos estudos que relacionam o nosso cérebro, a nossa saúde mental, com relação com o trabalho, com a satisfação no trabalho, foram encontrados indicadores físicos e psicológicos de saúde que encontraram correlações fortes com problemas específicos naqueles que não são satisfeitos com o trabalho. E esses problemas são, a gente pode citar, né, o burnout, a depressão e a ansiedade. Pode passar. Porém, como que se dá essa satisfação no trabalho? A gente entendeu que existem vínculos no trabalho, esses vínculos eles vão impactar os resultados organizacionais e uma das formas de manifestar esses vínculos é a satisfação no trabalho. Porém, existem diversas vertentes, diversas formas da satisfação se dar no trabalho. E de acordo com a teoria da visão multidimensional, essa especificamente, a gente vai ter selecionado 5 fatores de satisfação no trabalho: colega, chefia, trabalho, promoções e salário.
sendo colegas de trabalho constituintes das dimensões relativas ao ambiente social. O trabalho é o trabalho em si, o que você faz, quais são as suas atribuições. Promoções e salários são aspectos de gestão de pessoa. É por meio desses dois que o indivíduo vai entender como a organização retribui o seu esforço. E é por meio dessa ferramenta de gestão de pessoas que ele vai avaliar a relação de troca que ele está tendo com a organização. Pode passar. Bom, nós temos então percepções de justiça na satisfação com o trabalho. Como antecedentes, ou seja, fatores que predispõem a percepção de justiça, nós temos a percepção de suporte organizacional, que nós vamos falar mais à frente, e a percepção de justiça no trabalho. Então, pessoas que consideram, são satisfeitas em relação ao suporte, em relação à justiça no trabalho, são pessoas que têm maior satisfação, são trabalhadores com maior satisfação e que têm menos rotatividade, menos faltas, melhor desempenho e maior produtividade. Pode passar. Bom, sobre o envolvimento no trabalho, de acordo com Lodal e Kiener, ele é o grau em que o desempenho de uma pessoa no trabalho afeta a sua autoestima. E a gente pode falar do envolvimento no trabalho uma visão psicológica e uma visão sociológica. Hoje nós vamos discutir a visão sociológica. Na visão sociológica, o envolvimento com o trabalho seria o processo de socialização do indivíduo que permitiria a ele introjetar ou incorporar os valores e as normas sociais relativos ao trabalho, levando-o a aceitar as regras do sistema organizacional e a pautar sua conduta no trabalho a partir delas. Então, o envolvimento com o trabalho, ele vai apresentar categorias distintas de fatores que são responsáveis pelo seu aparecimento, que são os antecedentes. E a gente pode estudar hoje sobre as variáveis da personalidade, características do cargo, características dos líderes e papéis organizacionais. Agora a gente vai falar mais especificamente das variáveis de personalidade, porque as pessoas, porque pessoas distintas se envolvem com o trabalho, qual a motivação para isso? Então, nós temos a pessoa número 1, que ela adota a adoção de ética protestante. Então, são pessoas que enfatizam a virtude do trabalho como um fim em si mesmo. É aquela questão de que o trabalho dignifica o homem. Temos a pessoa do locus de controle, que são pessoas com alto nível de internalidade, que acreditam em seu poder para controlar eventos de sua vida. Temos as pessoas com elevado senso de competência e de efetiva influência sobre o meio, caracterizado pela autoestima. E temos as pessoas com necessidade de crescimento, que acreditam obter no trabalho satisfação de necessidades psicológicas de natureza elevada. Então, encontram no trabalho o sucesso, seu propósito. Bom, então, por envolvimento com o trabalho, a gente pode considerar fatores antecedentes que aumentam o envolvimento, que são os fatores de personalidade do trabalhador, que eu citei agora. Temos as características do líder, que líderes mais sociais, líderes que envolvem os trabalhadores, são líderes que propagam o envolvimento com o trabalho. Temos as próprias características do cargo e os papéis organizacionais. Existem, entretanto, características que diminuem, comprometem o envolvimento com o trabalho. Entre elas, a gente pode citar duas, como a percepção de demandas conflitantes, onde há conflito entre papéis organizacionais, e orientações ambíguas para executar tarefas. Isso vai impactar nas consequências para as organizações, que vai impactar nos esforços no trabalho, no desempenho, nas faltas, na rotatividade, na satisfação e no comprometimento. Pode passar. Bom, a gente falou sobre vínculos com o trabalho e agora vamos falar sobre vínculos com a organização. A organização e o trabalhador, eles assumem papéis sociais de troca, onde o trabalhador ele pode ser o doador e a empresa a receptora, ou vice-versa. A gente vai ver que eles trocam de lugar. E
nesse arranjo de troca e nesse arranjo de enxergar um ao outro, né, como uma relação social, humanizando essa relação, nesse processo de permuta, a organização ela planeja atrair, manter e incentivar seus membros trabalhadores por meio de políticas de gestão de pessoas. E essas políticas, veja bem, ela vai ser uma forma de retribuir ao trabalhador, né, por meio de vias econômicas, financeiras, sociais ou materiais. Pode passar. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem vínculos com a organização que se dão por meio de uma relação de troca, onde existem os atos de trabalho, que vão ser caracterizados pelo desempenho, assiduidade, permanência e colaboração espontânea. E esses atos de trabalho, constituídos pela relação de troca, ditam uma expectativa. Os trabalhadores, eles possuem uma expectativa a realizar esses atos de trabalho. E a expectativa reside nas retribuições organizacionais. Essas retribuições podem ser econômicas, financeiras, sociais ou materiais, como eu já havia dito. E essas expectativas que visam ser atendidas são expectativas para satisfazer a necessidade, né, do trabalhador, receber apoio organizacional quando precisar da empresa, por qualquer motivo que seja, obter reciprocidade organizacional e também uma troca justa. Pode passar. Então, princípio da reciprocidade. Nós vivemos em sociedade e na nossa sociedade existem leis, na Constituição, por exemplo, e também existe um código moral, onde a gente entende como deve se portar para que sejamos aceitos de uma forma mais tranquila na sociedade. E esse código moral, ele é importante porque as pessoas sabem o que esperar de nós e nós também sabemos o que esperar das pessoas. De acordo com Cícero, não há dever mais indispensável do que retribuir um favor. E nós vamos ver que, de acordo com Goldner, o ato da reciprocidade, de você oferecer um favor e ter que retribuir, é um princípio moral. Então, o princípio da reciprocidade, ele seria um princípio fundamental, reconhecido como capaz de preservar e estabilizar sistemas sociais e o motivo da existência da reciprocidade entre os seus membros. Então, Goldner defende serem as relações sociais regidas por um princípio moral, aceito universalmente, não padronizado, que define como obrigação o ato de retribuir um favor recebido. Denominado princípio da reciprocidade, ele se assenta em duas exigências sociais básicas. A primeira é deve-se ajudar a quem nos ajuda e não se deve prejudicar quem nos beneficia. Agora, falando de suporte organizacional, como eu falei, o trabalhador ele tem uma relação de troca com a organização e, por vezes, eles trocam de lugar. Eu falei, nas características que eu falei antes, o trabalhador, né, o empregado, ele era o doador. Agora, no suporte organizacional, a organização é a doadora e o empregado, ele é o receptor ao receber o suporte da organização, por meio de política de gestão de pessoas. Então, Eisenberger e seus colaboradores, eles propuseram que empregados formam crenças globais acerca do quanto seu empregador cuida de seu bem-estar e valoriza suas contribuições. E nisso reside o suporte organizacional. Pode passar. Essa percepção de suporte, ela se dá por seus antecedentes, né, como a justiça dos procedimentos, suporte de chefias e retribuições organizacionais. A justiça é muito importante a gente citar, que é quando o empregado ele vai considerar a troca justa. E essa percepção de suporte organizacional, ela tem consequências para organizações, como, por exemplo, menos falta de trabalho, maior desempenho, mais cidadania organizacional, e a cidadania organizacional, ela consiste na boa vontade, no favor, né, do empregado, ele fazer hora extra, por exemplo, dele cumprir uma atividade que não faz parte do seu escopo, fazer algo de livre e espontânea vontade para ajudar, fazer um favor para a organização. Pode passar.
E então, nós temos a percepção de reciprocidade organizacional. É quando o trabalhador enxerga essa relação de troca, entende que existe essa relação de troca, tanto dele para a organização, quanto da organização para ele, no suporte organizacional. Quando ele entende essa relação, é chamada de percepção de reciprocidade organizacional. E essa percepção de reciprocidade organizacional, ela humaniza a organização e faz com que a relação entre organização e trabalhador seja uma relação social, e por isso humanizada. Então, a percepção de reciprocidade organizacional é um conjunto de crenças acerca do estilo retributivo adotado pela organização perante contribuições ofertadas por seus empregados. Então, nós temos então o empregado como credor e a organização como devedora, quando existe a consciência da percepção da reciprocidade organizacional. E temos também comportamentos de cidadania organizacional, quando o empregado está como doador e a organização como receptora. E agora eu vou passar a palavra para a Lavínia. Então, pessoal, continuando então a nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o comprometimento organizacional, que são os outros vínculos, né? Um outro tipo de vínculo que se tem do empregado com a organização. E nesse sentido, a gente vai abordar diversas concepções desse comprometimento organizacional, diversos enfoques. A princípio, a gente tem o objetivo de entender o comprometimento organizacional para entender o estado psicológico e as dimensões que ele representa, né? As dimensões que representam o comprometimento organizacional, sobre que condições ele se desenvolve, quais são seus antecedentes, e sobre quais resultados organizacionais ele exerce influência, quais são as consequências para a organização. Para você desenvolver o comprometimento organizacional, você tem bases psicológicas. A gente entende que existem duas bases psicológicas principais que levam ao comprometimento organizacional. São elas a base afetiva, que está relacionada a sentimentos, afetos, então ela reflete que um entendimento de que há uma identificação do indivíduo com a organização, e você tem a base cognitiva. E essa base cognitiva, ela é pautada nas crenças do papel social dos envolvidos em uma relação de troca, e essa troca ela pode ser econômica ou social. Dessas bases, você tem diversos estilos de comprometimento organizacional. Então, você tem, a partir da base afetiva, o comprometimento também afetivo, né? E a partir da base cognitiva, a base que está estabelecida sobre trocas, a gente tem o comprometimento calculativo e o normativo. E a gente vai observar que cada um desses vai estabelecer um tipo de troca diferente. Além disso, a gente pode falar que existem focos, focos a partir dos estilos, né? O trabalhador ele pode ter diferentes focos. E isso altera como se dá o comprometimento dele com a organização. E isso é muito interessante, né? Porque não são sempre os mesmos. Bem, falando especificamente dos estilos de comprometimento organizacional, a gente começa falando do estilo de comprometimento afetivo. Como eu disse anteriormente, o estilo de comprometimento afetivo, ele se dá com base no sentimento, a parte sentimental do indivíduo, né? Então, ele se pauta, né? Ele se dá a partir da crença e aceitação de objetivos e valores organizacionais, ou seja, o indivíduo, ele aceita os objetivos organizacionais, ele se dá também da disposição para se esforçar a favor da organização e do desejo de permanecer nessa mesma organização. São as pautas que dão o comprometimento organizacional afetivo, né? Então, de forma geral, a gente pode defini-lo como um estado no qual o indivíduo se identifica com a organização, com os seus objetivos e deseja, assim, manter-se afiliado a essa organização com vistas a realizar os objetivos organizacionais. Então, ficou claro o objetivo afetivo? Ele se baseia dessa maneira. Assim, como que eu sei que há uma ligação afetiva do indivíduo com a organização?
ele internaliza seus valores, ele se identifica, ele se envolve com os papéis de trabalho e ele deseja permanecer trabalhando para aquela organização. Assim, você vê que ele está ligado afetivamente. Aí a gente precisa entender, então, por que a gente tem comprometimento afetivo. De forma geral, os resultados observados, eles estão pautados no suporte organizacional, já explicado pela Natália, e também nas percepções de justiça, que falaremos um pouco mais à frente, acerca da relação do indivíduo com a organização. Mas é importante adicionar que têm sido observados resultados divergentes dos antecedentes do comprometimento afetivo. A gente ainda pode tratar das consequências, e existem as consequências positivas para o indivíduo que está comprometido e as consequências negativas para aqueles que não estão. Para os que estão comprometidos, a gente tem menores taxas de rotatividade, absenteísmo, menor intenção de sair da empresa, você também tem os melhores indicadores de desempenho e afins, né, maior produtividade. E justamente ao contrário acontece quando você não tem esse tipo de comprometimento. Aqui a gente pode observar no quadro resumo justamente esses parâmetros antecedentes e consequentes. A gente também pode falar do comprometimento organizacional calculativo, né? E nesse comprometimento, a gente está falando de um comprometimento que se dá por parte de troca, né? E que troca é essa? É uma troca econômica. Ou seja, ele se dá pelo ato do indivíduo permanecer na organização e ele permanece porque ele observa, ele percebe, ele tem percepções, conclusões sobre os investimentos, side bets, que a gente chama, né? Decorrentes do possível rompimento do vínculo de trabalho com uma organização. O que isso quer dizer em termos mais simples? Quer dizer que o indivíduo ele vai medir para poder definir se vale a pena ficar naquela organização ou não, e se valer a pena ele vai ter um comprometimento calculativo. Então, de forma geral, a gente diz que o comprometimento calculativo é decorrente de crenças relativas a perdas ou custos associados ao rompimento da relação de troca com a organização. Então, aqui a gente tem a balança, né? O indivíduo medindo os investimentos e os resultados, e esses resultados, por sua vez, são o que a organização pode oferecer a esse indivíduo, né? Então, as posições, os privilégios, os benefícios, um plano de aposentadoria são bons resultados. E aí, a gente precisa entender o que leva a esse comprometimento. Os fatores que antecedem esse tipo de comprometimento, ele não está claramente apontado na literatura, mas a gente consegue considerar que, para levar ao comprometimento calculativo, a gente tem fatores como oferta de emprego em outros setores pouco atrativos no mercado de trabalho, o tempo que a pessoa trabalha na organização, os esforços investidos pelo indivíduo para realizar o trabalho, e as vantagens econômicas percebidas no atual emprego. E aí a gente também falamos da antecedência, agora a gente vai falar da consequência, né? A gente tem que esse estilo de ligação relaciona-se negativamente com a motivação, com o desempenho e com a intenção de sair da empresa. Então, vamos lá. Um forte compromisso calculativo desestimula o empregado a perder a missão da empresa, e gera satisfação moderada, indivíduos envolvidos com o trabalho e comprometidos com a empresa. Vamos dar uma olhada no quadro resumo. Então, os antecedentes, eles se dão a partir do balanço entre os investimentos e as retribuições organizacionais, e as consequências são uma baixa motivação e um baixo desempenho. O seu indivíduo ele vai estar sempre medindo a melhor opção. Então, o comprometimento dele ele se dá dessa maneira, né? E aí, por fim, a gente também pode falar do comprometimento organizacional normativo. Esse tipo de comprometimento, ele também se dá como uma troca, lembra? Mas a troca dele não é mais econômica, ela é social. E ela se acarreta devido às pressões sociais que se dão em cima daquele indivíduo, né? Aqueles valores culturais internalizados que as pessoas praticam sem se dar conta.
Então, aqui a gente tem a relação do indivíduo com a organização de tal maneira em que ele se sente na obrigação, ele se sente em uma relação de dever moral para com a organização. E ele também sente culpa quando ele pensa em sair dessa organização, se desligar dessa organização, gera para ele sentimentos negativos, né? Então, o que é o comprometimento negativo, né? Ao que está associado? Ele está justamente associado às crenças do empregado acerca de uma dívida social para com a organização, ou a obrigatoriedade de retribuir um favor. Bem, mas como é que se dá esse processo? Lembra do princípio da reciprocidade? É por esse processo que se dá esse comprometimento normativo. Então, o empregado ele recebe doações da empresa e aí, quando ele recebe, ele se coloca como receptor. A partir disso, ele também parte a acreditar que deve retribuir a organização. E aí, por isso, ele se coloca como devedor. Então, porque ele recebeu em um determinado momento, agora ele sente em dívida com a organização. E aí, o que o comprometimento normativo nos permite avaliar? Ele nos ajuda a entender por que e por quais processos psicológicos os trabalhadores tendem a oferecer mais do que lhes é solicitado. E aquele cara fica depois do horário de trabalho dele, voluntariamente, mesmo sem ganhar hora extra, por exemplo, né? Especialmente quando se apresentam doações espontâneas, em formas de gestos de cidadania organizacional. Então, o comprometimento normativo, ele funciona como uma forma da gente pegar esses comportamentos, essas relações psicológicas e entender como se dão esses processos. Aqui a gente tem um quadro resumo, então a gente tem que os antecedentes são realmente esses processos de socialização, que são culturais e organizacionais, e as consequências são muito interessantes, porque são satisfação no trabalho, maior comprometimento afetivo, então ele se sente em dívida, ele tem um comprometimento afetivo maior, normalmente, né? Ele pratica mais a cidadania organizacional e ele tem a menor intenção de rotatividade. Além disso, além dos fatores de comprometimento, a gente também pode falar das percepções de justiça nas organizações. Essas percepções de justiça, elas se dão a partir das relações sociais. Então, a gente tem a proposta de Adams, que falam da proporcionalidade, né, da relação social. Você investe na relação, você espera um retorno. E é justamente isso que é generalizado no estudo para as organizações, né? A gente tenta generalizar para entender como isso se dá em grupo. E nos grupos a gente tem as recompensas, né? E as recompensas elas podem ser proporcionais, elas podem ser dadas para o grupo de uma maneira igual, ou elas podem ser dadas de maneira de acordo com a necessidade, né? Mas no contexto organizacional, a gente tenta entender essas perspectivas dentro das justiças. Será que eu estou recebendo o que é justo? E aí a gente tem a teoria da justiça de John Rawls, em que ele pressupõe dois tipos de justiça, a de distribuição dos bens e do procedimento. Da parte da justiça de distribuição, a gente tem que realmente a distribuição dos bens diretamente, e disso daí a gente constata inicialmente que dos 3 critérios de recompensa, lembra? O que melhor explica o desempenho do trabalhador é o da qualidade. E a partir disso, a gente quer entender como acontecem e quando acontecem os desempenhos desejados pela organização. O que a gente constata a partir disso, né? Que empregados que receberam justiça nos retornos organizacionais foram aqueles que mostram maior satisfação, maior comprometimento, maiores expectativas positivas. E a gente também tem as justiças nos procedimentos, né? E aí eu não estou falando da distribuição, mas na escolha dos procedimentos, na seleção do critério de distribuição. A gente tem aqui uma proposta feita em 1980 de quais critérios a gente deve seguir para que essa distribuição seja justa, né? Então, a gente tem consistência de regras, não ter vieses, a curiosidade das informações, você tem que ter uma representatividade e você tem que ter uma manutenção dos padrões éticos e morais.
Além disso, a gente também pode definir dentro da justiça de procedimentos a justiça formal e a justiça interacional. Sendo a formal o emprego efetivo dos critérios de seleção, da distribuição, né? E a interacional do tratamento digno e honesto dispensado pelo supervisor ao empregado. Então, ali você está falando mais da interação. E aí a gente pode comparar os resultados, né, dessas interações, dessas percepções. Você tem que, pelo âmbito, vamos olhar, a intenção de deixar uma organização, a percepção de justiça, de procedimentos formais, exerce maior poder de explicação do porquê a pessoa deixaria a organização, muito mais do que a de distribuição, né? E aí a gente também pode falar dos vínculos do indivíduo com a organização. O comprometimento organizacional afetivo é mais determinado pela percepção de justiça dos procedimentos, mas aqueles que estão ligados à troca, né, o calculativo e normativo, sofrem maior influência dessa percepção de justiça distributiva, ou seja, dos resultados que você obtém. Além disso, a gente pode finalizar falando que existe a cooperação dos empregados e a influência das percepções de justiça nessas cooperações. Então, para a voluntária, você tem uma maior influência da justiça, da percepção de justiça dos procedimentos. Agora, para a compulsória, não. É mais a percepção de justiça de distribuição. Se é obrigado, você se baseia pelos resultados obtidos. E aí, com isso, a gente pode chegar às considerações finais do nosso trabalho, né? Então, a gente tem, primeiro, a primeira constatação, né? Que vínculos bem construídos e administrados produzem um bom desempenho para as empresas, foi o que a gente viu em todos os vínculos. E a segunda constatação é que os vínculos gerados são oriundos de crenças e afetos desenvolvidos pelo empregado que são dirigidos à organização. É importante falar nesse contexto que todos os vínculos se dão por uma perspectiva de troca, né? Todos eles. Então, você tem expectativas do seu empregado em relação à sua organização. Além disso, a gente também está falando, está constatando que os vínculos são relacionados às políticas globais das organizações, ou seja, as crenças e os afetos dirigidos à organização têm relação direta com as políticas organizacionais adotadas, né, da organização. Então, a gente tem, de novo, aquela relação de troca. E, por fim, o comprometimento com a organização, satisfação, atos de cidadania, eles têm origem também no conhecimento por parte dos empregados das políticas às quais estão submetidos. Então, há de haver uma comunicação entre a organização e os seus empregados. O que a gente tira disso? A gente tira que qualquer ação organizacional que tenha capacidade de fortalecer os vínculos do empregado com o trabalho e com a organização pode ser revertida em efeitos positivos, ou seja, em saúde para os trabalhadores e em comportamentos que auxiliam as empresas a permanecer no mercado por serem mais competitivas. Bem, pessoal, essa foi a nossa apresentação e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a entender os temas abordados.